Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para explicar para vocês como funciona o processo do BPC Loas. Se você tem interesse nesse vídeo, segue nele. Gente, antes de qualquer coisa, meu nome é Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado. Gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, para que você curta o vídeo, para que comente e, se possível, manda o conteúdo no grupo da família, tá? Aquele grupo do WhatsApp, do Telegram da família que você tem aí. Vai ajudar muito na divulgação do conteúdo e vai me ajudar bastante no desenvolvimento do canal. Gente, eu fiz um vídeo sobre o processo do auxílio-doença na Justiça Federal, explicando as etapas, como funcionava, né? Muitas pessoas gostaram, principalmente aquelas pessoas que estão com o processo do auxílio-doença e não sabem muito bem para onde vai. Então, elas me pediram, doutor, algumas outras pessoas me pediram, doutor, faça um vídeo sobre o BPC Loas. Explique como funciona o processo desse benefício previdenciário, ou assistencial, como preferem alguns, né? Faça um vídeo sobre isso. Eu falei, tudo bem, vamos fazer um vídeo sobre o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, tá? Explicando quais são os requisitos e como funciona o processo na prática, tá? E para começar, é fundamental que você entenda que o BPC Loas é um benefício assistencial voltado para aquelas pessoas em situação de miserabilidade. Qualquer pessoa, doutor? Não. Para você ter direito ao benefício de prestação continuada, você tem que ser idoso com mais de 65 anos ou portador de deficiência, tá? E além disso, você tem que ser pobre, né? No sentido econômico da coisa. Sua renda familiar não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo per capita, tá? Doutor, o que é pessoa com deficiência, né? Existe uma grande discussão sobre os limites da caracterização da deficiência, né? Mas para os fins legais, a pessoa com deficiência é aquela que apresenta uma limitação de natureza permanente, né? Seja no seu aspecto físico, intelectual, sensorial, enfim, a lei é bem abrangente, tá? E que lhe prejudica, né, a inserção, a plena inserção na sociedade e a competição e igualdade de condições com os demais. Então, eu venho desenvolvendo alguns vídeos no canal sobre algumas deficiências específicas e se elas dão direito ao LOAS, porque isso demanda muito análise casuística, tanto da doença como do caso concreto que a gente avalia. Então tá, voltando aqui para o tema do BPC, eu tenho que ser ou portador de deficiência ou idoso com mais de 65 anos e tenho que ter uma renda per capita, né, uma renda por pessoa na família igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, certo? Essa é a parte que eu falo do direito material, ou seja, os requisitos que você tem que cumprir para ter direito ao benefício, tá? Agora eu vou entrar numa segunda etapa dos documentos necessários para a ação judicial. Você vai fazer o seu pedido do benefício no INSS, né, pelo Meu INSS, e o INSS pode autorizar o seu pedido, conceder o seu benefício, como pode negar o seu benefício. Se ele negar o seu benefício, você vai procurar um advogado. E esse advogado vai lhe prescrever, vai lhe orientar a reunir uma lista de documentos, tá? Eu vou apresentar aqui alguns desses documentos, né, que vão ser pedidos para vocês, de forma a otimizar o processo, tá? Eu espero ajudá-los dessa forma. Você tem que ter, para a judicialização do BPC Loas, né, documentos médicos que comprovem a sua deficiência, se for o caso, né, um relatório médico indicando que você é portador de, por exemplo, de autismo, né, um relatório médico indicando a doença do filho, né, é muito importante, tá? E você vai precisar de documentos de identificação pessoal, aqui o RG e o comprovante de residência são fundamentais, tá? E também o documento do cadastro único, né? O cadastro único atualizado. É fundamental na judicialização do BPC Loas, e aqui difere um pouquinho lá do auxílio-doença, você precisa ter essa comprovação de que você está inscrito no cadastro do governo federal para pagamento de benefícios assistenciais, que é o cadastro único, né? Que as pessoas recebem o Bolsa Família, hoje é Bolsa Brasil, né? Você tem que comprovar a sua inscrição nesse cadastro de forma atualizada. E aqui, pessoal, é importante fazer um adendo nessa lista de documentos para indicar também contas de energia, é claro, dos valores que sejam baixos, né? Contas de água, todo um acervo documental que demonstre que você vive numa situação de vulnerabilidade social, tá?
E vamos tratar aqui também de uma questão específica, que é o abatimento de gastos essenciais. Para a composição da renda familiar no BPC-Loas, você pode abater alguns gastos, tá? E nesse tópico é muito importante que você apresente ao seu advogado seus gastos com medicamentos, com fraldas, com internações, ou seja, gastos relacionados a custos médicos geralmente são abatidos da renda familiar para fins de obtenção do BPC-Loas. Então apresente isso ao seu advogado. Um outro tema importante é o caso do familiar que já recebe o benefício previdenciário. Era muito comum no passado, né, que as famílias que já recebiam um benefício de prestação continuada fizessem uma espécie de transferissem a guarda do filho, fizessem coisas absurdas para receber um outro benefício previdenciário, porque você não podia, no passado, cumular, né, dentro da mesma família os dois benefícios. Mas isso acabou, tá? Se você tem, por exemplo, meu avô mora comigo e já recebe um benefício assistencial, eu posso pedir um benefício assistencial para o meu filho que tem autismo? Pode, porque essa renda familiar do avô não vai ser computada no cálculo da renda da família. Então, assim, é desnecessário esse tipo de preocupação hoje. Você pode receber, por exemplo, 2 benefícios assistenciais por família. Um para sua avó, o outro para seu tio que tem deficiência, entendeu? Não existe nada impedindo e a renda deles não vai se comunicar, ou seja, não vai ser utilizada para o cômputo da renda familiar, que, como eu falei aqui, é de até 1/4 de salário per capita, tá? Um outro tema interessante também é a questão da Bolsa Estágio. Bolsa Estágio não compõe renda familiar, tá? No caso do BPC-Loas, ou seja, você pode também descontar a Bolsa Estágio, né, no cálculo da renda familiar. Mais uma vez, pessoal, BPC-Loas, 2 requisitos. A deficiência ou a idade, tá? Acima de 65 anos, e a questão da renda familiar baixa, situação de miserabilidade, igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo per capita. O início do processo. O processo geralmente tramita na Justiça Federal por envolver o INSS, né? As ações costumam tramitar na Justiça Federal, via de regra no Juizado Especial Federal, né? E quais são os documentos? Os documentos eu já falei, né? E como é que fica a competência territorial? Geralmente esse processo vai tramitar no lugar onde você reside, tá? Na subseção judiciária vinculada à sua circunscrição territorial. Por exemplo, se eu estou em Florianópolis, o processo tende a tramitar na vara federal dali de Florianópolis, tá? Se eu estou em Salvador, o processo tende a tramitar na vara federal de Salvador, tá? E você vai ter, portanto, depois que o advogado reunir todos os documentos que você apresentar e redigir a sua petição inicial, ou seja, o texto que deflagra o seu processo, você vai ter o início da ação, né, com a distribuição desse seu processo. O processo vai ser sorteado para um juiz, tá? E, doutor, depois que o processo é sorteado, o que é feito, né? A gente tem no Poder Judiciário, nesse tipo de ação, a realização de 2 perícias, tá? Existe uma primeira perícia, que geralmente é a perícia médica, né? A perícia médica vai avaliar a sua deficiência, né? E você vai se encontrar com um perito da Justiça Federal que vai realizar o exame de sua deficiência. Pessoal, é claro que eu estou falando de processo, tem que ter negativa do INSS. Não existe processo sem negativa do INSS. Eu estou falando aqui, portanto, de uma situação que o INSS negou o benefício, tá? Mas você vai fazer a perícia e o perito vai dizer se você apresenta ou não deficiência e se essa deficiência lhe impede a inserção em igualdade de condições na sociedade, tá? E vai juntar ao processo um laudo. Doutor, e se eu for maior de 65 anos, eu vou precisar fazer perícia? Não vai precisar. Essa questão da perícia médica é destinada apenas àquelas pessoas que apresentam a deficiência e não o fator etário. Com 65 anos, basta você juntar ao processo o seu RG, comprovando sua data de nascimento, que você já vai ter atendido esse requisito. Tá, doutor, eu fiz a perícia, ou então eu tenho mais do que 65 anos, e agora o que acontece com o meu processo? Geralmente você vai ter agora a designação, né, de uma perícia social, né? A perícia social é uma espécie de pesquisa que as assistentes sociais vão fazer no seu domicílio para verificar se você atende ao requisito da miserabilidade.
Então, um assistente social vai visitar sua residência, vai lhe fazer uma série de perguntas, você vai precisar respondê-la, tá? E também vai avaliar as suas condições de vida e vai concluir se você atende ou não ao critério da miserabilidade, tá? Então, feita essa perícia médica e a perícia social e apresentada a defesa pelo INSS, o seu processo vai seguir para a sentença, né? E na sentença, o juiz vai julgar procedente ou improcedente o seu pedido, tá? E julgando procedente, é muito comum que você já tenha na sentença a implantação do seu benefício de BPC-Loas, a implantação por meio de liminar, tá? Doutor, perfeito, eu ajuizei uma ação na justiça para pedir o BPC-Loas e eu consegui, por meio da sentença, a implantação do meu benefício. Eu entendi isso. Mas e esses valores todos que eu deixei de receber enquanto o processo tramitava, como é que vai funcionar? Olha, aqui é importante a gente deixar claro que a gente já vem explicando nos outros vídeos, né? A implantação do benefício é uma coisa, o pagamento dos retroativos é outra coisa, tá? Os pagamentos retroativos acontecem depois do trânsito em julgado da ação. E quando é que acontece esse trânsito em julgado? Ou pela celebração do acordo, quando o INSS lhe oferece uma proposta de acordo ao final do processo. É possível também nesse caso que você receba uma proposta de acordo. E eu já falei muito sobre isso aqui no canal. Sou tendente a aceitar as propostas de acordo porque elas desjudicializam os problemas, tá? Ou quando você esgota todos os recursos do processo, né? E a partir disso você inicia seu cumprimento de sentença. Então, só com o cumprimento de sentença você vai receber os valores retroativos que você deveria ter recebido por força de seu benefício, tá? Doutor, perfeito. Meu processo já está em cumprimento de sentença. Como é que eu vou receber esses valores? É o advogado que recebe? Sou eu que recebo? Isso vai depender muito de sua relação com o advogado, tá? No escritório, a gente costuma destacar os valores dos honorários por meio de contrato e deixar que o cliente saque a parte dele. Como é que funciona esse saque? Há a expedição de um ofício para o tribunal, né? Tribunal Regional Federal, de sua circunscrição territorial, e esse tribunal vai emitir uma ordem de pagamento para o INSS. O INSS vai efetuar o pagamento, né, dos valores devidos a título de RPV. Vai pagar e você vai ser instado a comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para efetuar o saque, tá? Geralmente são os bancos oficiais que trabalham com esse tipo de saque. E você, parte ou advogado, né, vai poder comparecer a essa agência com o seu RG e comprovante de residência para efetuar o saque do valor, tá? Alguns advogados preferem sacar o integral, o valor todo. Para isso eles têm que ter poder na procuração, tá? Mas algumas pessoas preferem sacar pessoalmente os valores, né? Então vai depender bastante dessa questão profissional acertada entre advogado e cliente. Gente, eu falei aqui de várias coisas sobre o benefício de prestação continuada, tá? Eu não pretendo me alongar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e fica cansativo também. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, se tiverem perguntas, façam nos comentários que as perguntas vão me iluminando o caminho para os novos vídeos, tá? E eu vou poder estar ajudando vocês de outras formas. Um grande abraço e fiquem com Deus.